Então, muito bem-vinda ao programa Imagem Magnética. Eu sou Cris Amoedo, consultora de imagem pessoal e estilo, e aqui eu trago para você estratégias para que você aprenda a vestir bem o corpo que tem. Temos um tema e o nosso tema de hoje é cores e combinações para vestir bem o corpo que tem. Vamos falar sobre essa potente ferramenta para que você possa verdadeiramente ser livre, aprendendo através das cores e das combinações de cores a vestir bem o corpo que você tem. Já trazendo aqui uma provocação: vestir bem o corpo que tem, o nosso corpo, o corpo que você tem. Não o corpo que se idealiza, não o corpo que se tem como um padrão, como um modelo, como uma grande meta a ser atingida, mas o corpo que a gente tem. Seja alta, seja baixa, seja uma pessoa que está no seu peso ideal, seja uma mulher gordinha, seja uma mulher que tem 4, 5, 7 quilos acima do seu peso, mas sempre respeitando quem você é e o corpo que você tem. Então vamos falar hoje sim, como a gente pode usar as combinações de cores, as cores, para que a gente sim vista bem o corpo que a gente tem, sem se esconder. Porque aqui existe um padrão, né? Tenho falado isso algumas vezes com você aqui, sobre o quanto se gasta energia, o quanto se cria uma situação que muitas vezes é só na nossa mente, ela não é real, de que precisamos andar assim ou assim em função do nosso corpo, em função do nosso peso, em função da nossa idade, e vestir bem o corpo que a gente tem é entender que independente do peso, independente da idade, independente se foi mãe recentemente, independente da sua função no seu trabalho, é um compromisso seu consigo mesma, é um compromisso meu comigo mesma, porque embora muito se diga, mulheres se vestem para mulheres, não é verdade, isso não é verdade. Se isso estiver acontecendo na tua vida, é porque tem alguma coisa errada acontecendo, porque você tem que se vestir para você, você tem que olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, estar confortável dentro desta sua pele, a pele nossa, quem somos, mas muito confortável dentro da sua segunda pele, que são as nossas roupas, os nossos acessórios, o corte do nosso cabelo. Então há muito que se evoluir em relação a isso. Mulher se veste para mulher. Não, isso está errado. Se estiver acontecendo assim, a gente precisa repensar qual é a motivação que nós temos quando nós escolhemos, optamos por uma peça e não por outra. Aí aqui nós temos que reavaliar, nós temos que repensar o que estamos fazendo, qual é a motivação, por que estamos fazendo. E quando eu digo que o nosso tema de hoje, do nosso encontro de imagem magnética, entenda que, em primeiro lugar, quando temos esse nome, imagem magnética, significa que sim, é possível a todas nós mulheres, todas, sem exceção de peso, de altura, de idade, de tipo físico, de estilos, independente. Quando eu digo que nós podemos e devemos olhar para dentro, para nós, para que a gente possa lapidar e ter essa imagem magnética, e é para todas nós, é porque essencialmente nós temos características que são somente nós. E quando a gente tenta ficar vestindo, olhando para uma outra pessoa, muitas vezes você está tentando reproduzir em você algo que não vai funcionar. Então o nome do nosso programa Imagem Magnética, ele não é por acaso, ele é para que realmente a gente perceba, entenda que todas podemos ter a imagem magnética.
E o nosso tema de hoje, cores e combinações para vestir bem o corpo que tem, entramos num outro lugar, numa outra provocação, onde a ideia aqui é fazer você sair de um lugar, um padrão, e você vai me ouvir falar isso, do inconsciente coletivo, onde você algumas vezes está entendendo que você está no comando, que você está fazendo as escolhas, só que não está. Você quer sim, com toda certeza, absoluta, você quer sim vestir bem o corpo que tem, só que você não está no controle dessa decisão muitas vezes. Por quê? Porque ela está sendo inconsciente. E você acaba indo num movimento, né, onde acontece essa manipulação de massa, nós podemos dizer, onde a gente recebe tanta informação, tem tantas mulheres, tem tantas profissionais nos dizendo que sim, o que não, o que pode, o que não pode, o que é bonito, o que é feio, que a gente acaba não passando numa peneira, num filtro, essas informações que chegam até nós, e muitas vezes a nossa decisão ela está sendo pautada não numa escolha nossa realmente, mas no inconsciente coletivo. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes eu entendo que eu estou escolhendo, só que não. Porque eu tenho um forte desejo de vestir bem o corpo que eu tenho, só que em função de ter tanto esse desejo e seguir tantas pessoas e ouvir tantas mulheres me dizendo o que eu tenho que fazer, que quando eu vejo eu estou mais desconectada de mim do que eu deveria. Então, entenda que muitas vezes você pensa que são suas escolhas. Eu já vou te trazer um exemplo aqui, porque o nosso tema vai falar hoje sobre cores e combinações para vestir bem o corpo que tem. Então, presta atenção e vamos ver se realmente é uma escolha sua ou se você está sendo conduzida, induzida a fazer algumas escolhas. O que acontece? Quando a gente aumenta 1 quilo, tirou férias, nossa, férias incríveis, eu merecia, estava querendo descansar, eu aproveitei, eu não me preocupei, inclusive nesses dias meus de descanso, o que eu fiz? Eu nem fui malhar, eu queria mesmo assim ficar com a família, ficar com o marido, dormir até mais tarde, enfim, cada uma de nós no seu ritmo, ok? E não há problema nisso. Agora, volta das férias e foi voltar para o teu ritmo, para a tua atividade física e percebeu que aumentou 1 quilo, 1,5 quilo, que seja. Qual é o primeiro pensamento que passa na nossa mente em relação a esse peso que a gente ganhou e aquilo que a gente escolhe vestir? Eu te digo, a gente vai escolher roupa mais solta, bem mais solta do corpo. Então, aquelas roupas que a gente usa e se gosta, como a gente aumentou um pouquinho o nosso peso, a gente já não vai mais usar. A gente vai fazer um movimento de ir para uma outra escolha. Mas, presta atenção, quase sempre para uma roupa preta. E aí me diz, não é isso que é feito? Te garanto, é isso que você está fazendo, porque foi isso que eu fiz durante muito tempo e é isso que grande parte das minhas clientes fazem. Minhas alunas da mentoria, muitas vezes elas me relatam exatamente isso. Ai, Cris, mas é que, olha só, eu me sinto desconfortável, então eu não quero pôr aquela roupa, acabo usando uma roupa preta. Aqui eu te afirmo, você está fazendo um movimento de ser conduzida para suas escolhas e não você está realmente fazendo uma escolha. Porque se você tivesse clareza de escolher e vestir bem o corpo que tem usando das cores, não precisa cair no preto, não precisa ser roupa preta. Aqui eu trago para você essa informação muito relevante de que não é uma escolha sua, você está sendo conduzida a escolher o preto por causa de um padrão de pensamento. No preto eu emagreço, no preto eu fico bonita. Só que a ideia é justamente o contrário desse nosso encontro hoje do Imagem Magnética. É você entender que não é sobre o preto, é sobre você. É sobre a sua escolha, é sobre aquilo que você entende que comunica externamente quem você é internamente, com ou sem ganho de peso. Porque se nós
escolha for pautada sempre em eu engordei ou emagreci, eu acabo ficando refém da balança. Entenda isso. Eu preciso ter clareza de o que motiva a minha escolha. E eu trouxe para você aqui esse exemplo do inconsciente coletivo, do quanto você está sendo induzida a ter um movimento, a fazer uma escolha, e do quanto você não está escolhendo de verdade.